Olá, olá, meus queridos, minhas queridas, amadas almas. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Estamos aqui para mais uma live, né? Começando aí o nosso mês de abril, e para mim é sempre uma grande honra trazer esses convidados queridos, esses amigos queridos que vêm trazer e partilhar a sua energia, partilhar o seu amor, partilhar o seu carinho, partilhar a sua boa vontade com todos nós, com todos que estamos aqui, porque eu também estou aqui aprendendo, gente. Eu não estou aqui só como quem partilha ou entrega algo, mas eu sempre me coloco aqui também como uma aprendiz, né? Porque nós sabemos que quando nos reunimos assim em coletividade, quando nos reunimos numa roda, né, de conversa, de consciência, de amor, é nós sempre somos envolvidos, abraçados pelas nossas egrégoras de luz, os nossos mentores, as nossas equipes espirituais e por todos aqueles seres, aquelas consciências, né, mais elevadas que têm o propósito de nos apoiar nessa grande experiência chamada Gaia, chamada Terra e tudo aquilo que a gente escolheu vir aqui aprender e transformar. Então, todos vocês que estão aqui no ao vivo, você que está chegando nessa gravação aqui em algum momento do tempo e espaço, seja muito bem-vindo aqui, seja muito bem-vinda para as nossas lives de abril. E eu começo essa jornada aqui de lives semanais, e são sempre duas, três lives a cada semana. Começo essa jornada desse mês de abril com meu querido Dan Carvalho, que está aqui conosco hoje para a gente bater um papo sobre um assunto que está na boca de muita gente, mas que também eu diria que tem um pouco de confusão aí na interpretação, no entendimento, em como lidar com essa informação, a procrastinação, que também é uma energia. Porque é uma informação, então é uma energia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né, Dan? Bem-vindo, querido. Maravilha, gratidão, gratidão, Ana, gratidão, pessoal, que está aqui assistindo a essa live. E é isso aí, vamos aprofundar dentro do nosso entendimento sobre esse tema que é bem difundido, bem amplo também, em várias ramificações, a questão da procrastinação, né? Como que influencia, como é que surge, como é que pode lidar com essa situação dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso movimento ali individual e também coletivo, porque também influencia, né? O grupo, né, ao qual a gente está inserido ali, também, de certa forma, influencia por conta que mexe bastante com as questões emocionais, né? Então, a gente está, nesse momento, entregue para que a espiritualidade também guie dentro desses entendimentos, para que a gente possa transmitir dentro das nossas sessões, enfim, da nossa vivência pessoal, porque é, eu também tive bastante essa questão de procrastinação bem mais forte no passado, né? E reverberou em resultados bem quase catastróficos. Então, vamos aprofundar e entender como é que se reflete essa energia no nosso dia a dia, alguns mais, outros menos, vai muito da pessoa, vai muito da convivência, vai muito da sintonia ali de cada um. E é isso aí. Sabe, Dan, que nada é por acaso, né? Sempre tem uma conexão maior aí, né? Como uma grande teia cósmica. E tá tudo muito conectado. Então, eu acho tão interessante isso, porque quando os meus convidados das lives aqui trazem, né, alguma proposta de tema, um assunto, quando não parte de mim o tema sugerido, mas parte do meu convidado, do meu amigo, do meu parceiro aqui na live, eu fico só esperando o que que vai acontecer, porque sempre chega uma informação de algum outro lugar mostrando
que assim, esse assunto, tipo, tá na roda, o assunto tá na boca do povo, o assunto tá em movimento na grade planetária, né? E olha que interessante. Hoje mesmo, mais cedo, eu tive um atendimento com uma cliente de terapia, né, das terapias aqui. É uma cliente que está fazendo um movimento aqui comigo recente, começou há pouco tempo e tal. E no meu processo aqui no meu trabalho terapêutico, eu sempre procuro trazer para cliente, o meu público basicamente são mulheres, né? E eu sempre procuro trazer para elas, primeiro, uma consciência sobre aquele assunto que ela está trazendo e que está incomodando ela, né? Aquele o drama que ela está vivendo, o trauma que ela traz de algum momento da vida dela, o desafio que ela está vivendo nesse aqui e agora. Ela me traz a questão e a gente conversa um pouco de modo que eu brinco assim, né? Eu tiro os meus óculos e eu empresto os meus óculos para ela olhar o cenário a partir da minha visão e ver o que que faz sentido. E aí, essa cliente hoje, ela chegou, trouxe o problema, o desafio que ela estava vivendo, né? E daí ela me disse assim, me perguntou assim: Ah, Ana, estou vivendo isso, 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 já entendi isso que você falou, né? Entendi que tem algo a mais aí, ok? Mas agora me diga, qual mantra que eu uso para resolver isso, né? Qual afirmação que eu uso para resolver isso e tal, tal. E aí eu disse para ela, olha. Na verdade, nem todos os problemas que a gente traz, os desafios que a gente traz, se resolvem a partir de afirmações ou a partir da conexão espiritual. Tem coisas que a gente tem que fazer aqui na matéria. Tem Exatamente. assuntos, tem tarefas, tem atividades, tem rotinas que a gente tem que honrar e realizar aqui na matéria, tem que fazer aqui na Terra, né? E ela vinha exatamente num processo de procrastinação de algumas Uhum. coisas que ela precisava fazer aqui na materialidade para mudar a realidade dela, e fugindo disso, procrastinando esse olhar, ela, né, veio com essa fala. Qual mantra que funciona? Qual meditação que eu tenho que fazer? Então, eu quero trazer essa provocação para você e para quem está assistindo a gente aqui. Eloci acabou de chegar, bem-vinda. A provocação é essa. Será que também a procrastinação tem a ver com questões espirituais? Sim ou não, talvez? Como é que é isso para você? Olha, eu diria que tem mais a ver com a questão emocional. Eu até fiz uma live hoje, não é nem tanto espiritual, energético, mas é mais a questão emocional mesmo, da combinação crenças e emoções, principalmente do que a pessoa vem trazendo lá da infância, enfim. E aí isso vai moldando a personalidade, é, vem mais aí. Não é nem tanto, eu não diria que vem muito a questão energética e espiritual. É mais crenças e emocional, sabe? Dali da infância, segue um padrão ligado a alguma ferida emocional. Hoje na live lá no Instagram eu estava falando sobre feridas emocionais. Tem muito a questão da ferida do abandono, ferida de rejeição, que a pessoa, a criança, né, já começa a adquirir ali as máscaras, né? E aí vai crescendo com aquele padrão, com aquela personalidade ali, na maioria das vezes ligada ao inconsciente, né? Subconsciente ali que vem refletindo no consciente, na realidade, a partir da própria pessoa, das movimentações, atitudes e tudo mais. E a procrastinação vem muito interligada a é o que eu andei percebendo, buscando entender mais sobre esse tema, que eu também atendi recentemente, de um tempo para cá, dentro desse ano ainda, de janeiro para cá, pessoas com muito
desses casos ligados à procrastinação. Começa algo, de repente vem uma sensação, vem um sentimento, o emocional, e aí acaba que não termina, ou até mesmo nem inicia, né? Que é muito o exercício. Literalmente é um exercício que a gente tem que estar sempre praticando. No teu termo, orar e vigiar, também tem o termo de você estar sempre se policiando em questão da rotina, do que você regrar, né? Ali, uma rotina que você segue fielmente para não se perder na mente, nas crenças, se perder nos processos emocionais e acabar abortando algo que você poderia ter iniciado ou até mesmo não ter iniciado ainda e tá sempre ali adiando. Tem sempre essas combinações energéticas, é, energéticas também, principalmente, ligadas ao emocional e às crenças limitantes, né? É o que Tu, eu penso. Tu sabe, amigo, que esse tema é um tema que eu gosto de estudar, de pesquisar, eu gosto de ler sobre isso, porque Uhum, a gente não tá isento, né, de passar por situações, por momentos ou por determinadas tarefas ou atividades onde a nossa tendência é deixar para depois, né? No nosso uhum, dia a dia, independente de em que estágio, digamos assim, cada um de nós está no seu despertar, na sua consciência, no trabalho com as próprias emoções, no autoconhecimento, enfim. E eu fui ler e estudar um pouco mais sobre isso, porque realmente, né, muitos clientes chegam com esse desafio para a gente ajudar a tratar, né? E eu uhum, quero partilhar contigo e com a turma que está aqui conosco, e também até perguntar para quem está nos ouvindo aqui para comentar com a gente no chat aqui, se também tem desafios com a procrastinação, se já teve ou se está tendo, né, para a gente poder contribuir um pouco mais. Mas olha que interessante, né? Nesses estudos que eu fiz, nessa busca que eu fiz, nesses aprendizados, eu cheguei a duas informações muito interessantes que eu não vou partilhar com você. Não sei se você já ouviu falar sobre isso ou não. Mas olha uhum, só, tem alguns professores, né, da Universidade de Stanford, eles estudando os processos, né, das pessoas em relação à procrastinação, eles identificaram uma coisa muito interessante que procrastinação, na maioria dos casos, não tem a ver com preguiça de fazer algo, mas tem a ver com o medo de fracassar ao fazer aquilo, de ir uhum, lá tentar fazer e não dar certo, ou ir lá tentar fazer e não chegar ao resultado que a pessoa espera. Então, para não fracassar ou com medo de fracassar, ela já não dá o primeiro passo, ela não vai fazer. E aí ela fica retardando, retardando, retardando. Então, olha que interessante, né? O uhum, conceito comum é achar que procrastinar é ficar na preguiça para fazer as coisas. E, na verdade, segundo esse estudo, é mais profundo, né? O processo, a origem da procrastinação está lá ligado ao medo de um fracasso, né? Por outro lado, olha que interessante também, a procrastinação tem a ver com os nossos hormônios. Tem a ver com os nossos hormônios. Tem alguns estudos que falam sobre dopamina e procrastinação. Olha que interessante. E esses estudos mostram também que a nossa mente, ela naturalmente escolhe fazer coisas que tenham recompensas imediatas, porque gera hormônio do prazer. Então, por exemplo, se eu tiver um projeto para escrever que vai dar um pouco mais de trabalho, vou precisar dedicar tempo, vai demorar um pouco mais. A minha mente já sabe disso, ela já está preparada para isso. Ela sabe que aquela tarefa é uma tarefa mais lenta que vai demorar mais.
a tendência da nossa mente? Ir para um outro lugar onde o resultado é mais imediato, porque gera prazer imediato. Aí o que que a gente faz? Desvia do projeto que está ali escrevendo e vai lá para o Instagram, correr o feed, olhar as notícias. Já aconteceu isso com você? Eu já me peguei Já, fazendo isso. E você? já aconteceu, já aconteceu. É muito essa questão de olhar de uma visão mais profunda as questões, eu diria até emocionais, de uma forma bem mais criteriosa, né, analítica. Fracasso, né? Tá muito ligado a questões emocionais, como você está falando. Exatamente, exatamente. Está muito ligado às questões emocionais. Tem também a questão do perfeccionismo, né? Também está ligado. Se eu não faço, se eu não fizer do jeito perfeito que tem que ser, eu, às vezes, na maioria das vezes, eu nem inicio por justamente eu achar que não vai sair perfeito, gera uma ilusão de perfeição e acabo que nem inicio. E Uhum, se inicia, muitas vezes não termina ou exato. desiste de algum projeto, né? Uhum, Então veja que tem essa ligação com crenças também e liga também às questões emocionais. A pessoa, o que você trouxe ligada à relação com a dopamina, né, é muito presente atualmente no que eu venho observando nas pessoas. A busca rápida do prazer imediato ali, que acaba fazendo a pessoa desistir de buscar de fato aquilo que vai trazer um resultado melhor, maior, enfim, trazer até o resultado, né, que se espera na maioria dos casos. Então, cada dia mais as pessoas estão mais nessa busca de facilidades, de alimentar essa parte dopaminérgica do cérebro que tá ligada a esses prazeres imediatos e a luta com essas facilidades que a gente encontra hoje, né? Principalmente a inteligência artificial e tudo mais. A luta por você empenhar, por exemplo, escrever um livro, um artigo, um e-book, enfim, ela acaba enfraquecendo. A sensação ela acaba sendo esvaída, né, da pessoa, porque já tem esse artifícios, atributos, essas ferramentas que promovem esse prazer imediato. E aí a pessoa vai cada vez mais se afastando da sua própria conexão. A sua essência ela vai sendo minada, enfraquecida de alguma forma por conta dessa desse posicionamento. Tudo é o que? Livre-arbítrio. Então a gente escolhe se colocar nessa posição por livre e espontânea vontade ali e tá tudo certo. Só que tudo gera um resultado, né? Uma consequência. E a consequência de um ato ligado à procrastinação é exatamente não ter o resultado, na maioria das vezes, do que você busca. E se tiver, entra o perfeccionismo de você não achar que está bom o suficiente e até mesmo aborta algo que daria certo para adiar, muitas vezes, adiar lá para frente ou nem mesmo tentar desistir. Então, eu tenho esse pensamento que já aconteceu comigo fortemente no passado. Ainda tem alguns pontos aí para serem resolvidos, mas a gente tomando consciência, autoconhecimento, a gente acaba entendendo essa live, por exemplo, é um exemplo de mostrar de forma consciente pontos, sombras, sombrinhas ali que a gente pode ter, pode estar carregando e que de forma até automática, né? E sabe que eu concordo com o que você traz e acrescento uma coisa também assim que paradoxalmente inversa, né? Ao mesmo tempo que a gente tem facilidades e tem, como você falou, IA,
e também cai nesse lugar da preguiça de fazer as coisas porque tem as facilidades, ou seja, tem tantos recursos e a pessoa ainda assim, né, o indivíduo ainda assim procrastina. De Uhum. um outro lado, num outro oposto, tem um senso de urgência das coisas, um senso de urgência de terminar logo um projeto para poder ganhar mais, ascender rapidamente, despertar mais rápido, né? Conectar com os Abrir o mentores. terceiro olho. Oi? Abrir o terceiro olho para ver. Abrir o terceiro olho para ver, ativar a intuição, conectar com os mentores, ativar a telepatia. Tem um senso de urgência com as questões que são, digamos que tem um cunho mais espiritual, digamos assim, ou energético, não é? E em contrapartida, aquilo que demanda essa ação aqui no dia a dia acaba ficando relegado a um segundo plano. Mesmo com todas as facilidades que hoje, né, a web, a internet ainda oferece. E Uhum. aí, quando tu traz a questão do emocional, eu entendo que o nosso corpo emocional, ele está muito ligado aos pensamentos. E aos pensamentos, dos pensamentos vem a questão da neuroplasticidade, de como a nossa mente se molda às crenças, aos conceitos, aos pensamentos e como que ela reproduz programas mentais. Esses programas mentais acionam todo o conjunto de hormônios, né, que a gente estava falando agora há pouco, como a dopamina, por exemplo. Uhum. Então, o ser humano, ao mesmo tempo que ele tem essa estrutura tão complexa, né? Cérebro, corpo mental, corpo emocional, corpo espiritual, hormônios, informações, né? Que vêm de fora que ele pode utilizar, aproveitar. Ao mesmo tempo que tem toda essa complexidade, a forma de lidar com isso, ela chega de maneira muito simples, de maneiras muito simples. Por exemplo, você sabia que assim, dentro de todo esse contexto, para a gente reduzir um pouco a procrastinação das coisas, a gente precisa treinar o nosso cérebro a dar pequenos passos, ações pequenas, mas feitas rapidamente? Por exemplo, é, se tu tem uma tarefa grande, tu tem, por Uhum. exemplo, escrever um livro. Vou pegar esse exemplo porque fica bem fácil. Tu precisa escrever um livro ou escrever um e-book. Em vez Uhum. de ficar com a tua mente pensando em escrever o e-book, eu tenho que escrever o e-book, eu tenho que escrever o e-book, e com isso a gente vai procrastinando porque é algo grande, né, que demanda um tempo para você ter o prazer de fazer aquilo, a gente precisa trazer isso para um degrauzinho. Qual é o degrau? Escrever 3 frases. Começa escrevendo 3 frases. Começa escrevendo só a primeira página. Ou pensa só na primeira página. Pensa só nas primeiras 3 frases. Com isso, a gente engana o nosso cérebro. Por que engana, né? Porque ele está carregado de uma série de informações, de referências de como é escrever um livro, de como é difícil escrever um livro, de como leva tempo para escrever um livro. Então, para a gente dar uma enganadinha no cérebro, em vez de pensar na tarefa como um todo, se a gente partir essa escada da tarefa degrau a degrau, a gente começa a dar uma enganadinha na nossa mente, no nosso cérebro, e à medida que você dá um passinho em cada degrau, aquela ideia de procrastinação ela vai se dissolvendo naturalmente. Então, ao mesmo tempo que tem toda essa complexidade, a forma de lidar com a procrastinação, trazendo isso para o dia a dia mesmo, para as tarefas, para as coisas rotineiras, ela é Uhum. extremamente simples. É interessante isso, né? É muito interessante, porque também entra a questão de organizar o tempo.
Uhum, Organizar a rotina, né? Se você tem uma rotina desregrada, se você tem uma rotina ali, enfim, não tem uma certa. O tempo que você vai utilizar, vai acabar sendo direcionado para coisas não importantes, uhum, uhum. utilidades, enfim, sendo que você poderia usar. E, no nosso processo de despertar, a gente já percebe essa aceleração. Não só a gente, né? Todo mundo comenta, o tempo está mais rápido, está mais acelerado. Então, meio que já tem essa certa urgência de organização da questão do tempo, para que você possa definir as prioridades, né? E aí selecionar os momentos apropriados para ir colocando essas informações, por mais divididinhas que sejam na questão que a Ana trouxe do livro, o cérebro já vai entender, já vai criando o caminho neural, né? Uhum. O caminho Exato. neural, a neuroplasticidade, ela já vai estar acontecendo ali, porque você já vai estar alimentando com informações que, a médio e longo prazo, o seu cérebro já vai entender aquilo ali naturalmente, já vai fazer, até mesmo quando você não estiver pensando em fazer, ou quando você não quiser fazer. Vamos dar um exemplo, atividade física. Uhum. A atividade física é um bom exemplo aí para quem faz academia e tudo mais, entende que se parar de movimentar, a flacidez toma de conta, enfim. Então, tem que estar sempre ali modulando, enfim, movimentando ali o músculo, né? O cérebro também é um músculo, Uhum. também precisa de ser exercitado com essas rotinas de reestruturação neural, né? De, eu até copiei aqui uma frase que diz assim: quando a pessoa não entende o propósito da tarefa ou não se sente motivada por ela, é mais provável a, pro- que procrastine, que a procrastinação venha. Tem esse fator também de aonde você está. A gente pode até fazer um emaranhado energético para identificar. Eu lembrei até daquele filme, o X-Men, do professor Xavier, que bota aquele cérebro, e a gente falando de cérebro, universo e imagem. E ele começa a achar as pessoas, né? Você já Uhum. assistiu, né? Começa a encontrar as pessoas em pontos do planeta. Uhum. Então, a gente pode até criar um mapa ali de perceber também, é, de acordo com a questão de propósito. Quem é que já está ali, conectado com aquilo que de fato quer ou que vai fazer, e quem ainda está buscando isso, quem ainda não sabe, não se encontrou dentro do que gosta, do que quer, do propósito. Então, essas pessoas que ainda não encontraram, de certa forma, seu propósito na vida, enfim, elas, eu diria, têm a tendência a procrastinar mais, justamente por conta de não ter esse direcionamento, esse foco, esse propósito bem estabelecido, bem enraizado ali na mente. Então, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve, né? Enfim, não é para todos, mas eu diria que para muita gente é assim que funciona. E aí, muitas informações acabam confundindo a mente, o cérebro, e a pessoa acaba não dando atenção devida àquilo que deveria dar. A prioridade, ela acaba se esvaindo. Como é que você vê, Mauro? Olha só, eu vou responder o que você trouxe, mas eu vou complementar aqui com uma querida que está aqui conosco, a Marisa. Olha o que ela diz. Eu estou tudo misturado. Procrastinação, dopamina, incerteza do que quer e querer que tudo seja perfeito. Nem sempre para mim é preguiça. Gosto das coisas rápidas que sejam mais ágeis no fazer. Procrastinei a leitura de livros, só começo e não consigo terminar, mesmo sendo interessante. Às vezes acho que é preguiça mental.
e que ela concorda com a tua fala, Daniel, e que é assim mesmo que ela se sente às vezes. Então, trazendo o que a Marisa falou e o que tu também trouxe, Dan, Uhum. eu vejo o seguinte: às vezes a gente não se sente motivado em fazer uma determinada coisa, porque de fato aquela coisa não faz sentido para a gente fazer naquele momento. E aí, se eu não encontro um sentido do porquê ou para que fazer, a tendência natural é eu procrastinar, porque eu sei que aquilo não vai me dar prazer. E eu vou dar o meu exemplo. Você Uhum. falou da atividade física e de fato, né, a gente sabe que o corpo precisa de atividade física. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca fui o tipo de fazer, de puxar peso. Eu nunca fui o tipo de ir para academia em horário certinho, regular, rotina. Eu não sou uma pessoa de muita rotina. Eu não sou. Eu não tenho essa característica de gostar de rotina. As coisas para mim funcionam melhor quando são em horários diferentes, movimentos diferentes, quando eu sinto de fazer e tal. E eu Uhum. cansei de pagar mensalidade de academia, tipo 6 meses, 3 meses, um ano, e não ir. Tô sendo muito honesta com você e Eu também. com quem está ouvindo a gente aqui. Por quê? Porque aquele tipo, aquela modalidade, aquele formato não servia para mim, mas eu não entendia isso. Eu não tinha autoconhecimento suficiente para entender, para ter essa clareza de que aquele negócio daquela forma não servia para mim. Bom, quando eu entendi isso, né, que o modelo, o formato da academia na rua e tal, com horário certo de aula, ou personal trainer com horário certo, quando eu entendi que aquele formato não funcionava para mim, eu fui Uhum. procurar outros modelos. Aí eu fui fazer atividade física em casa, né, com aula de internet, com aplicativo, tudo mais, e por um tempo funcionou legal. Aí, ó, já acendeu uma luzinha, tipo, opa, peraí, esse formato aqui que me dá flexibilidade, que tem a ver com o meu jeito livre de ser, ok, já se acomoda um pouco mais. Só que aí eu tive que pesquisar os tipos, as modalidades de aula que mais me davam prazer, que mais me agradavam. Até que eu cheguei, depois de experimentar vários tipos, eu cheguei no tal do Pilates na parede, que hoje é o meu, é o que eu vesti. É o que me Uhum. dá mobilidade, me dá prazer, movimenta meu corpo. Eu posso fazer no horário que eu tô com vontade de fazer. Ou seja, o autoconhecimento apoia a reduzir os processos de procrastinação. Porque às vezes a gente só procrastina porque aquilo que está como tarefa na nossa ordem ali, na nossa lista de tarefas, é algo que de fato não me dá prazer. Aí a pergunta que eu me faço e que eu compartilho com a turma que está aqui com a gente, igual a Marisa aqui que trouxe, né, os desafios dela, a pergunta que eu trago para mim é a seguinte: por que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço academia? Do jeito que eu faço, indo lá na academia. Por que eu faço dessa forma? E aí, me perguntando isso, né, dentro das coisas da minha rotina, eu fui identificando com mais clareza aquilo que de fato, me dava prazer em fazer e como eu obtinha prazer ao fazer aquilo. E aí, Maravilha. quando a gente mergulha realmente no processo de autoconhecimento e entende que o autoconhecimento diz respeito a tudo.
Se eu gosto de academia ou não, se eu gosto de personal trainer ou não, se eu gosto de ir na aula lá na academia. Tem gente que gosta, eu não gosto. Se eu gosto de fazer em casa ou gosto de caminhar na rua, se eu gosto de andar de bike ou se eu gosto de correr, ou seja, quando a gente realmente está comprometido, né, com esse olhar para a gente mesmo, para aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá alegria, aquilo que de fato nos motiva ao movimento, a tendência da gente procrastinar é muito menor. Então, autoconhecimento para mim é a base dessas questões, como você trouxe o emocional, a questão mental, como eu falei, está relacionado, né, a hormônios, a neuroplasticidade, está ligado a tudo isso, né? E uma outra questão também que para mim funciona bem, igual a Marisa falou, eu comecei a ler um livro e que era muito interessante, mas eu não continuei. Aí eu volto para aquela a questãozinha que eu trouxe antes, né? Da gente Uhum. partir a tarefa em pequenas ações e fazer uma pequena ação todo dia. Ah, eu tenho que ler um livro. Ok, leia 3 frases todo dia. Não precisa ler o capítulo se você ainda não consegue. Não precisa colocar uma meta, né, de ler o livro em um mês, se você não está conseguindo ler uma página em um dia. Porque senão vira um peso, vira um sofrimento, né? Vira uma O cérebro autopunição quase. é exatamente isso. O cérebro vai entender como uma autopunição. Já ia falar, olha aí. E aí, burla tudo. É, e outra, aquilo que era para dar prazer, vira sofrimento. Se vira sofrimento, o que que a nossa mente vai trazer de informação? Olha que interessante. A mente ela vai armazenar a seguinte informação: ler um livro é sofrimento. Não é ler aquele livro. Aquele livro que talvez você pegou ali no início, achou que podia ser legal e não era. A mente, ela não discerne, ela não diferencia um livro do outro. Ela vai simplesmente entender que ler um livro gera sofrimento. E aí você vai ter dificuldade de ler qualquer livro, Exatamente. qualquer livro. Então, por isso que a gente está estarmos muito conscientes, né, do que realmente nos dá prazer fazer. E daí organizar isso como você trouxe, né, colocar em ordem de prioridade ou em ordem de necessidade até mesmo de fazer as coisas, mas dentro daquilo que dá prazer é metade do caminho andado. Agora, tem coisas que a gente tem que fazer, precisa fazer e que não dão tanto prazer assim, né? E aí, Dan, como ligar com isso? Olha, é fazer mesmo com um foco no que não dá, que não dá, que não dá prazer, né? É fazer com foco. Aí volta aquela questão do propósito, né? Tem que ter um propósito que pega esse movimento também, que engloba esse movimento também. Tem que fazer mesmo. Ali é igual a atividade física, sem vontade, às vezes. Tem muita coisa que tem que ser feita na, 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 na base mesmo do empurrão, para que venha a modificar essa questão, que já possa estar bem enraizada de muito tempo. Esse padrão já pode estar bem inserido ali de muito tempo, né? Para poder modificar. Eu diria que fazer uma reprogramação seria um ponto. Agora, a ação mesmo, a prática, é que tem que acontecer de fato para poder romper esse padrão já neural, né? De
até mesmo andar em círculo, né? Dentro de alguma situação. Virar, transformar uma rotina que poderia, com a sua ação, ser modificada e transformada em um algo tranquilo e organizado. Trans- é, 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 e trazer mais esse equilíbrio, né? Eu diria, essa harmonia. Eu vejo que, além do que você trouxe, um ponto que pode ajudar, que pode contribuir, é quando a gente cria um motivo para. Quando eu crio um motivo para. Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que ela diz assim: eu não vou na academia porque eu gosto. Eu não vou na academia porque eu tenho prazer de puxar ferro. Eu vou na academia porque eu não quero ter que ser cuidado por alguém ou precisar de alguém para cuidar de mim quando eu for mais velho. Um motivo. O motivo. Eu vou na academia não é porque, né, eu tenho prazer. Não. O meu motivo é eu não quero ficar doente para não precisar de alguém para cuidar de mim. E aí, quando a gente tem um motivo claro, as coisas mudam. Até aquilo que fica ruim passa a ter uma razão para ser, passa a ter uma razão para acontecer. Então, às vezes a gente está querendo fazer as coisas pelos motivos errados. E daí você não encontra propósito em fazer aquilo. Porque o motivo para fazer aquilo não está alinhado. Não é algo pelo qual você realmente se compromete a fazer. Então, uma outra dica para a galera, né? Além de tudo que a gente está falando aqui, as percepções que a gente está trazendo, uma outra dica é: se você precisa fazer determinada coisa, mas não está encontrando prazer em fazer, muda o motivo. Primeiro, primeiro autoconhecimento. Você realmente precisa fazer aquilo? É algo do qual você não pode abrir mão? Ok. Então, busca um motivo, um outro motivo que te inspire a seguir fazendo aquilo, mesmo que não te dê prazer no momento. Então, de novo, voltando aqui para a materialidade, né? A gente precisa honrar a nossa existência na Terra, fazendo as coisas terranas, as coisas materiais que a gente precisa ter, fazer. Porque dessa forma a gente honra a nossa experiência aqui na Terra, a gente aprende com a experiência aqui na Terra e a gente abre espaço para galgar, avançar para níveis mais elevados de consciência. Eu, particularmente, não vejo outro caminho, amigo. Eu penso da mesma forma. Eu penso da mesma forma. É claro que você não vai também se colocar em uma posição ali de autocobrança constante. Eu tenho que fazer isso. Mas você vai apenas reeducar sua mente a entender que aquilo que você está fazendo tem um motivo maior para ser feito. E aí volta aquela questão de organizar a rotina diária ali, o tempo, de tempo disso, tempo daquilo, tempo daquilo. Você não vai precisar, como a Ana falou, fazer tudo de uma só vez, ler o capítulo todo no dia. Mas você vai fazendo partes daquilo para você já ir reeducando sua mente, seu cérebro, a entender que aquilo tem um motivo importante. Por isso que diariamente, naquele horário, ou depois até você pode alternar os horários, enfim. Mas só de estar rotineiramente. Um exemplo, o decreto por exemplo, o decreto de 21 dias do Arcanjo Miguel. 21 dias você vai fazer aquele decreto. O que que vai acontecer? Além da questão energética, a movimentação energética, você já vai estar inserindo aquelas informações diárias no seu cérebro de que se você fizer em tal hora dos 21 dias, em determinada hora, por exemplo, 7 horas da noite, 8 horas da noite,
Chegou depois que terminou os 21 dias, a sua mente ela já vai estar lembrando daquelas palavras, né, daquelas frases ali, e chegar aquele momento já vai acontecer. Você vai decorar literalmente, claro, alguns pontos, mas o subconsciente ele já vai estar entendendo que pensamentos autodestrutivos até eles não combinam com aquela informação que você colocou no seu cérebro. Então, acontece muita coisa. Não é somente a parte espiritual e energética que se movimenta, mas a parte física, a parte estrutural da mente, ela também se movimenta, também se modifica. Então, tudo aquilo que você prestar atenção, aonde é que você está botando mais foco diariamente? Aonde é que você está deixando de fazer ou está fazendo demais? Que, de certa forma, está meio que te prejudicando e modificar. Modifica hoje. Não espera, a Neva sempre fala, né? Não espere para amanhã para fazer o que você sabe que pode iniciar agora, fazer hoje. Então já é tempo já de já estou insatisfeito, insatisfeita com isso, estou insatisfeito, insatisfeita com essa situação. Pois eu já vou começar a modificá-la a partir de agora. Estamos encarnados. Apesar de sermos, eu até falei na live, apesar de sermos seres galácticos, multidimensionais, mas a gente ainda tem que cuidar da parte humana. E a parte Uhum. humana também envolve o cérebro humano, que tem as suas questões que precisam ser organizadas ali. Então, é um conjunto de fatores que precisa da nossa atenção ali. A máquina humana, no geral, que mexe emocional, mental, físico, espiritual, energético, tudo tem que estar em um alinhamento, em um equilíbrio. Nos atendimentos eu falo, são 4 pilares da estrutura humana: o pilar físico, o pilar mental, energético, espiritual e emocional. Então, se um deles não estiver bem, não estiver alinhado, vai afetar os outros de alguma forma, igual uma mesa, né, de 4 pernas ali. Você arranca uma ou quebra uma, a mesa cai, quebra. Então, estão interligados, formando essa estrutura do multidimensionalismo. Olha o nome que veio. Da multidimensionalidade humana, dos corpos, enfim, toda a estrutura que segue. Então, temos que dar atenção para todas as estruturas também, não somente olhar para uma direção. É isso, né? Achar esse equilíbrio e dentro desse equilíbrio estabelecer motivos, né, fortes o suficiente para fazer as coisas. E eu acho que assim, na live de hoje a gente deixou muitas dicas, né, deixou muitas sugestões aí, muitas percepções que tem aí o suficiente para a galera lidar com a procrastinação aí de uma forma mais consciente, né? De uma nem vocês que estão ouvindo a gente, nem eu e Dan que estamos livres, mas ao menos a gente trouxe aqui caminhos, né? Os quais vocês podem olhar, observar, ver, para poder ajustar, honrando, né, essa experiência humana que a gente escolheu viver. Então, vocês que estão com a gente aqui no YouTube, Maria, grata por vocês partilharem conosco aqui dessa energia, desse conhecimento, dessa informação né? Quero lembrar vocês de não procrastinarem a curtida aqui no nosso vídeo, de seguir a gente aqui do Ser Mais Você, não procrastinar de deixar o seu comentário aqui, porque tudo isso são ações que te levam, te apoiam a reduzir o impacto dia a dia aí na sua vida. São pequenas ações que geram grandes mudanças, viu? Então, muito Ah, grata. desculpa.
Olha só, lembrei no finalzinho do finalzinho. Eu lembrei que eu fiz um e-book há um tempo atrás, ano passado, se não me engano, sobre isso. Quem quiser, me mande mensagem no WhatsApp ou no Instagram, aonde tem aqui o meu contato, que eu envio para vocês, que tem algumas informações lá que vai complementar essa live. Vou te mandar também, Ana. Olha, eu lembrei Manda. agora, não sei, mas enfim. Ó, que maravilha, gente. Olha que maravilha, ó. Além de vir aqui aprender sobre como lidar com a procrastinação, ainda ganha presente no final. Olha só, como nós somos abençoados, né? Todos nós. Gratidão, Dan. Tenho certeza que vai apoiar muito a todos nós aqui. Vai, E você vai relembrar também, né? Se você pegar o e-book, você vai dar uma olhada, vai dar uma lida e também vai relembrar do quanto você já avançou, né? De lá de quando escreveu o e-book para cá, o quanto você já expandiu, já cresceu, já evoluiu. Então, sempre de alguma forma a gente pode aproveitar essas oportunidades incríveis. E olha, galera, vocês que estão aqui com a gente, deixa eu dar um spoiler aqui bem rapidinho. Eu e o Dan, a gente vai trazer aí um movimento bem bacana para vocês, de um workshop aí que a gente está criando, vai criar juntos, e a gente não vai procrastinar nessa tarefa que nós trouxemos para a gente hoje, ainda conversando sobre isso. Então, olha, fiquem atentos, fiquem ligados aí, porque tem novidade chegando aí entre nós, né? E para você que não segue o Dan, o perfil dele tá aqui na legenda. Para você que já segue o Dan, mas não segue a gente do Ser Mais Você, ou eu, Ana Madiarim, também tá aqui na legenda. Então acompanha a gente e fica de olho nas novidades, porque vem coisa muito boa por aí, viu? Dan, querido, muito grata mais uma vez por a gente estar aqui, né, então. cumprindo aí o nosso compromisso mensal das nossas lives. Uma grande honra receber você aqui, assim como é uma grande honra receber todos que estão aqui com a gente, viu? Obrigada, querido. Gratidão, gratidão a todos, gratidão a Ana sempre. E é isso aí, vamos lá, seguindo e liberando a procrastinação. Isso. Gratidão. Obrigada, amigo. Obrigada a todo mundo, queridos. Até nossa próxima live, ó. Fiquem de olho, porque tem muito conteúdo lá no Dan e tem muito conteúdo aqui no Ser Mais Você também, viu? Um beijo para todo mundo e até nosso próximo encontro. Tchau, querido. Tchau, Dan. Tchau, todo mundo.